falar agora sobre antidepressivos e outros medicamentos também na perspectiva da odontologia, porque muitos dos medicamentos que nós tomamos, até mesmo os tratamentos para a depressão, que hoje cada vez mais estão comum, a gente precisa aí considerar que o tempo do uso desses medicamentos é grande e pode causar aí doenças, né, bucais que você muitas vezes nem sabe que se iniciou através de um medicamento, né? E hoje, para falar um pouco sobre isso, sobre esses medicamentos que muitas vezes aí podem causar algumas doenças também na boca que você desconhece, está com a gente o cirurgião dentista Carlos Loureiro, que irá nos explicar aí quais são os medicamentos e os cuidados que você tem, os alertas, né, que nós precisamos ter a respeito desses medicamentos também. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui de Bem com a Vida. Eu sei, assim, a gente estava conversando agora aqui, você estava me falando de vários medicamentos, né? Não é somente antidepressivos, né? Mas são vários medicamentos que a pessoa, às vezes, ela nem tem noção que pode causar aí doenças que ela, né, está tratando de uma coisa e piora a outra, né? São os efeitos colaterais, né? Nós sabemos que quase 500 drogas disponíveis no mercado causam, por exemplo, ressecamento bucal. Olha. Então, são muitas drogas que causam efeitos colaterais que têm manifestação bucal. Entendi. E o principal efeito é o ressecamento bucal? Alguns deles, né? O ressecamento bucal leva a alterações bem significativas dentro da boca. E a saliva tem um componente muito importante. Eu queria até falar um pouquinho da saliva antes, para a gente poder entender qual a complicação que esses remédios podem propiciar na boca. A saliva é um dos principais fluidos que a gente tem no corpo. Ela tem como função básica a lubrificação e proteção. Então, ela lubrifica e protege toda a mucosa bucal, orofaríngea e gastrointestinal. Ela também serve como um lubrificante para diminuir o atrito, tanto dos alimentos contra os dentes, quanto de dente contra dente. Entendi. Então, a mucosa, como ela não tem a queratina que a pele tem, ela necessita ter sempre uma umidade constante. Entendi. Então, entre umas dessas funções, ela tem enzima que vai propiciar a formação do bolo alimentar, já iniciando a digestão, entre aspas, química desses alimentos, preparando-os para a digestão feita no estômago. Entendi. Então, ela tem uma função primordial na vida da pessoa. Não só, né, na área bucal, mas em outros aspectos ajuda também. a estabelecer o equilíbrio hídrico do corpo. A gente produz, em média, 1,5 litro de saliva por dia. Olha só. É muita coisa. Informação importante. Muita coisa. E você estava me falando de vários medicamentos que às vezes a pessoa tem que tomar, ou medicamentos que ela vai ter que tomar sempre, ou por alguns momentos da vida, mas que também podem usar, né? Até ele me falou de um medicamento agora que eu até me assustei, que até como fala, musculares, medicamentos para alguns relaxantes musculares podem causar ressecamento bucal. Por que, doutor? São efeitos colaterais que cada droga tem. Então, é importante dizer o seguinte: o ressecamento bucal ele pode ser causado por várias causas, vários fatores. A gente pode ter ressecamento bucal e não ter diminuição da produção de saliva. Por exemplo, quem respira pela boca, que tem atrisia do maxilar, quem tem bases ósseas mal posicionadas, não consegue respirar pelo nariz. Ou quem tem alguma obstrução mecânica no nariz, como conetos, adenoides, amígdalas grandes, a pessoa que respira pela boca produz saliva normalmente, mas ela tem o ressecamento bucal. Pessoas que roncam, que tem muitas durante a noite, também. Elas têm ressecamento bucal. E esse ressecamento pode ser causado também por medicações, por doenças ou por tratamentos médicos, como quem fez quimioterapia, quem faz radioterapia na região de cabeça e pescoço, pode ter uma alteração na função das glândulas salivares. Alguns medicamentos de uso contínuo são os que mais nos preocupam em odontologia, porque eles podem propiciar, eu falo podem porque não é todo mundo que manifesta, eu e você podemos tomar o mesmo medicamento e você tem uma reação e mim tem outra. O fato é que remédios como antidepressivos, antialérgicos, remédios para controle de obesidade, para controle de hipertensão, são os remédios mais comuns que a gente pode mostrar para o público. Esses remédios podem propiciar
alteração do volume salivar. Aí, indo para alguns mais difíceis, mas mesmo assim, os remédios para mal de Parkinson também podem propiciar. Os relaxantes musculares, eles são às vezes tomados momentaneamente, então não deve ser considerado o seu assim, aquele tempo não vai afetar. Não vai afetar significativamente. A pessoa vai ter a sensação, mas ela não vai afetar aí ao ponto de depois ela ter algum problema. Exatamente. Os antidepressivos, diuréticos, controle de peso, controle de pressão, são medicamentos que as pessoas devem tomar por longos períodos de tempo. E esse sim promovem alterações que a gente tem que tomar cuidado. E é engraçado, porque quando a pessoa passa por uma consulta, eu pelo menos, nunca aconteceu de eu passar por uma consulta e ser indicado um medicamento, apesar que eu nunca tomei antidepressivo, esses medicamentos nunca tomei. Mas eu nunca ouvi falar que o médico fala que pode acontecer da pessoa ter esse problema de ressecamento, né, na boca. Por que não se fala tanto, doutor, sobre isso? Olha, não sei te responder. Seria muito mais fácil se o médico que prescreve esses medicamentos, principalmente os antidepressivos, alertasse o paciente: olha, existe a possibilidade de você ter uma modificação do volume como da viscosidade da saliva. As duas situações devem ser chamadas a atenção. Se isso acontecer, procure o seu dentista para aumentar os cuidados necessários da boca, ele vai te orientar da maneira adequada. Entendi. Então, seria muito simples orientar o paciente. Muitas vezes, essas informações confundem o paciente, porque o paciente que está sob estresse, sob depressão, ele naturalmente tem uma diminuição do fluxo salivar, ele interpreta isso como uma alteração da doença em si, não como uma alteração do medicamento. O medicamento, ele pode potencializar tudo isso. Entendi. Mas é sempre naquela situação. Não são todas as pessoas que têm essa manifestação. Essa manifestação pode ser muito delicada, a ponto da pessoa, de fato, não perceber. Ela pode ser muito intensa, a ponto de atrapalhar a vida da pessoa. Entendi. As bulas de remédio, elas trazem essa informação? O que acontece é que, muitas vezes, essas bulas são muito extensas. Esses remédios de uso controlado, tarja preta, a receita fica presa na farmácia, ou seja, não é possível comprar esse remédio quem quiser. Eles têm uma bula muito grande e com letras muito pequenas. Mas todos eles, principalmente os antidepressivos, todas as categorias, trazem essa informação. Entendi. Então, acho que é importante a pessoa, quando o médico indicar, porque a gente sabe que a depressão é uma doença que muitas pessoas têm vivido, ou então, eu estava até brincando com o doutor, você chega na consulta, ou você está com estresse, ou você está com depressão, né? É verdade. Então, é a primeira coisa que você ouve do médico, quando a gente não sabe que tem a depressão e o estresse. Já vem falar, ou é uma coisa ou outra. Então, a gente sabe que hoje está muito comum as pessoas tomarem. Mas o diagnóstico também é difícil. Hoje, na vida da gente, como a gente tem a vida muito atribulada hoje, é muito comum, cada vez mais comum encontrar pessoas com depressão e cada vez mais precocemente, né? Pessoas, adolescentes, jovens manifestando isso. Entendi. Isso leva a preocupação também. E doutor, no caso que a pessoa que tem que tomar, vou ter que tomar esse medicamento, não tem como fugir disso, o que ela pode fazer, tanto buscando o médico, como também em casa, para ajudar? Bom, se ela sentir alguma alteração, todo efeito colateral de qualquer medicamento que ela sentir que não tenha sido orientado, não tenha sido alertado pelo médico, ela deve reportar isso ao médico que prescreveu, para ver se ele pode adequar o ponto de equilíbrio, trocar a droga, trocar por uma outra, né? A dosagem. É difícil associar, principalmente os antidepressivos, a droga ideal com a dosagem ideal. Então isso leva um tempo, até porque os efeitos começam a aparecer depois de 2 semanas, em média. Havendo alguma modificação, falando agora sobre a boca, sobre ressecamento bucal, a primeira coisa que ela deve manifestar é essa alteração para o dentista, para que o dentista possa orientá-la quais são os cuidados que ela pode tomar ou modificar para atenuar essa situação. Isso pode ser revertido parcialmente ou totalmente. Entendi. E assim, de modo geral, o que a pessoa, por exemplo, o que você vai indicar para uma pessoa dessa? Ela tem que fazer um tratamento desse e ela vai ter que fazer o quê para nesse período poder aliviar esse sentimento, essa sensação ruim na boca? A primeira coisa que a gente deve fazer é o diagnóstico correto. Saber o porquê que ela está com a boca seca. Como são vários fatores que podem causar, e ela pode ter mais de um quanto
naquele mesmo momento, é tentar identificar quais são os fatores que estão atuando. Gerando isso. Se ela já tinha isso ou não antes do medicamento. Por exemplo, diabetes é uma doença que causa ressecamento bucal. Alcoolismo causa ressecamento bucal. Tabagismo causa ressecamento bucal. Então, veja que não é muito difícil encontrar um fumante com depressão. Uma combinação bombástica. Né, um alcoólatra com depressão. Então, a gente tem, primeiro, identificar qual é a causa, a origem. A causa para poder tratar. Se houver manifestação ou potencialização pelo medicamento, eu sempre entro em contato com o médico que receitou. Para manifestar, para saber se existe a possibilidade de mudança ou não, mas é importante, não cabe ao dentista modular ou modificar a posologia do medicamento. Entendi. Isso é responsabilidade do médico, é a célula médica isso. O que a gente orienta para o paciente, ele tem que primeiro tomar muita água. Porque ele não está produzindo o necessário. Saliva. Ele tem que tomar muita água, ele está perdendo líquido. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, nós estamos com 20% a 30% de umidade relativa. É um ambiente muito seco. Normalmente, todas as pessoas estão com a boca seca hoje. Então, a gente deve tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia. Fracionados ao longo do dia. Daí para mais. Então, é o que eu oriento para o paciente que tem boca seca. Ingerir bastante líquido, em dose fracionada, se possível, com uma garrafinha de água e molhando a boca diretamente, a todo tempo, a todo instante. Se alimentar mais de alimentos fibrosos que possam estimular a produção de saliva. Né? O estímulo do alimento e da bebida faz com que a gente produza mais saliva. Evitar, por exemplo, alimentos secos, como bolacha, chocolate, tudo que possa ressecar mais a boca ainda. Né? Ingerir com maior frequência, por exemplo, alimentos ligeiramente azedos, como ameixa, como cubos de maçã com gotinha de limão. Isso tudo vai ajudar a estimular e a voltar a produzir a saliva. Olha só. Paralelamente a isso, ela vai ter que ter uma higiene otimizada. Nós vamos ter que intervir profissionalmente, adequando e melhorando e capacitando mais essa pessoa para ter uma higiene mais adequada. Por quê? O ressecamento bucal facilita o depósito de bactérias de alimento na boca, favorece a formação da placa bacteriana e essa pessoa vai ter o seu risco de cárie aumentado. Entendi. Consequentemente, doenças gengivais, doenças periodontais, mau hálito. É a primeira coisa que ela vai perceber, e quem convive com ela é o mau hálito, né, pelo depósito de bactérias de alimentos que vão putrefando dentro da boca. Uma das funções da saliva seria a autolimpeza, né? A partir do momento que a gente não tem essa autolimpeza, a gente acaba tendo uma maior formação da placa. O impacto direto na boca aumenta o risco de cárie. E quando vem de maneira muito intensa. Entendi.